Ô, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você está aí na sua casa, mas eu estou aqui. História é vida, história em casa. Para falar, sabe sobre o quê? Sobre destruição de monumentos, galera. Bom, pessoal, é o seguinte, a gente sabe, né, já estamos aí numa sequência de vídeos, os nossos episódios aí sobre a história, memória e patrimônio. Já estamos aí chegando, né, no nosso 5º episódio e a gente vai falar especificamente sobre destruição de monumentos, que tem a ver também, pessoal, com a lógica de desconstrução ou também de destruição de memórias ou, né, mudanças de memória. Bom, pessoal, o livro 1984 do George Orwell, pessoal, tem uma frase muito bacana que diz assim, ó: quem controla o passado controla o futuro. Bom, história, memória e patrimônio. A gente veio aqui nessas séries falando, né, nesses episódios, dizendo e colocando para vocês aí a discussão sobre o que é patrimônio, o que é memória. E no nosso último episódio, por exemplo, nós falamos sobre identidade cultural e falamos aí sobre a ideia das disputas de memória através daquilo que é a base da cultura, do que molda aí sociedades do ponto de vista cultural. Bom, pessoal, estátuas e monumentos fazem parte da lógica da construção de memória, né? A gente vê um debate muito profundo aí desde 2015, a gente consegue ver debates nos Estados Unidos principalmente, né? E aí a gente vê também, aconteceu no Chile em 2018 e também em 2019 no Reino Unido, as derrubadas e destruição de estátuas que representam monumentos históricos das variadas lógicas históricas desses respectivos países. Nós vamos falar especificamente dos Estados Unidos, que é um caso muito emblemático, e também, obviamente, vamos trocar um pouquinho de ideia sobre o que aconteceu recentemente aqui no Brasil com a estátua de Borba Gato, o bandeirante, lá em Santo Amaro. Bom, pessoal, um monumento, a palavra monumento vem do grego, que significa aí lembrar, alertar, aconselhar. A gente tem a ideia de que ao longo da história, as sociedades elas constituem aí as suas formas de pensamento e de rememorar alguns fatos históricos. E o monumento, né, é visto como uma ideia daquilo que é como uma lembrança de algo importante, de algum personagem, né? E principalmente, né, pessoal, a gente tem a ideia de que as estátuas, ela é uma lógica de criar esse fato de monumento. Lembrando que monumento, pessoal, não é necessariamente uma estátua. Uma estátua é um tipo de monumento. Há vários tipos de monumento. As pirâmides no Egito, por exemplo, é um monumento. Ou a gente tem o Centro Histórico de Ouro Preto, que também é um monumento. Falamos disso aí na nossa discussão sobre o que é, né, patrimônios materiais. Então a estátua ela também é vista como um patrimônio material. A ideia de monumento, a gente criou até mesmo um sinônimo, né? A ideia de que tudo que é grande, grandioso é monumento. Mas uma placa, pessoal, que representa aí o nome de um determinado personagem histórico, pode ser visto também como monumento. Nós estamos falando especificamente de estátuas, né? Porque a gente tem a ideia de que a estátua ela cria o lance daquilo que é especificamente, né, um personagem, né? A gente está falando de personagens históricos, personagens que têm uma biografia, que têm uma relação com o seu vivido. E a gente entende que ao longo da história as sociedades vão mudando, há mudanças nas sociedades. E essas mudanças vão criando então aí a ideia de se relacionar com essas memórias, com esses patrimônios materializados em formas de estátuas. Destruição de monumentos não é uma coisa nova. Até mesmo a própria destruição de monumentos, pessoal, é um fato histórico. Por isso que é importante trazer isso dentro da discussão de história, memória e patrimônio. Nós temos aí uma palavra muito usada, né, nas discussões de destruição de monumentos, que é a iconoclastia, que é a destruição de ícones. Em vários momentos da história isso aconteceu. Geralmente é sempre relacionado a questões religiosas, mas nem sempre é questões religiosas. Nós temos aí muito conhecida, muito tempo atrás, há 3.000 anos atrás, lá no Egito Antigo, o faraó Akhenaton, né, o Amenófis IV, ele ordenou a destruição de uma série de estátuas, de imagens, de monumentos de deuses egípcios, porque ele queria instituir o monoteísmo no Egito, para que todos então glorificassem um único Deus, que seria o Atom.
né? Bom, pessoal, nós vemos isso também, os cristãos fazendo isso com estátuas de monumentos de deuses romanos. Nós vemos isso também, a famosa iconoclastia dentro do Império Bizantino, quando o Império Bizantino então começa a decretar a destruição de estátuas e imagens católicas. Nós vemos isso também lá nas reformas protestantes, quando os protestantes começam a destruir igrejas e imagens católicas. Então a iconoclastia está relacionada à destruição de ícones, de imagem. Então isso sempre existiu ao longo da história. Nós temos a ideia de que quando há mudanças políticas, também há iconoclastias. Nós percebemos isso na Revolução Francesa, foi um grande exemplo disso, porque os caras queriam destruir toda aquela memória que era do antigo regime. Nós vimos isso em independências de países, quando destrói então imagens de colonizadores aqui na América, por exemplo. Então não é incomum as destruições de monumentos e de estátuas que referenciavam um período específico. Isso não é incomum, é até comum, né? A gente tem a ideia de que a destruição de monumentos é também parte da história. E em maioria, né, a maioria dessas estátuas, como eu acabei de dizer, homenageava pessoas. E há a mudança de pensamento, quando se muda o pensamento de uma determinada sociedade, pode também mudar em relação àquela determinada figura e àquela determinada representação histórica personificada em alguém. Por isso que não é incomum destruição, né, de estátuas e de monumentos. Por exemplo, os Estados Unidos, muito comum os Estados Unidos, nós vimos recentemente, aí a partir de 2015, mas também recentemente 2018, 2019, em 2020, né, a relação que os Estados Unidos têm com a Guerra de Secessão. A Guerra de Secessão, então, no sul dos Estados Unidos, você tem várias estátuas espalhadas, né, de generais, de soldados, de pessoas referenciadas aos caras que estavam relacionados ao exército dos confederados do sul. E isso, para a população negra americana, é visto como uma ofensiva, porque esses caras eram escravistas. Há mais de 780, né, monumentos, estátuas de confederados no sul dos Estados Unidos, e eles são ligados ao escravismo, são ligados também até mesmo à traição, à ideia de nação, porque eles lutaram contra a união dos Estados Unidos, e esses monumentos eles foram pensados em determinados momentos históricos, pessoal. Foi no final do século XIX, no início do século XX, e principalmente ali entre a década de 50 e a década de 60 do século XX, onde não havia direitos respeitados das populações negras nos Estados Unidos. Aliás, a população negra americana estava lutando por direitos nesse período e tinham que conviver com essas imagens de escravistas espalhados pelo sul dos Estados Unidos. Isso gera um debate muito furtivo, e aí as comunidades negras não se viam representadas naquelas imagens. Muitas discussões foram feitas nos Estados Unidos, dentre elas, né, dentro dessas discussões, pensaram então, né, em destruir essas estátuas, em estocar essas estátuas, até mesmo colocar em museus para poder então fazer uma referência histórica a isso. E teve governos americanos, dentro dos seus estados ali principalmente, que proibiam a constituição dessas estátuas ou até mesmo a proibição da destruição delas. Então há um debate muito furtivo sobre essa memória aí nos Estados Unidos. Mas isso é algo específico dos Estados Unidos. Se é específico dos Estados Unidos, não pode, né, ser visto para outros, mas há uma comparação muito forte, né? Há uma comparação muito forte, né? Nós vimos aí, por exemplo, na Rússia, na Estônia, que eram então aí países, né, que estavam dentro da lógica do socialismo, né, da União Soviética, eles também fizeram esse processo de estocar imagens, né, e de estátuas de representação do comunismo soviético. Na Índia há um museu, né, onde é uma espécie de cemitério de estátuas que representavam o poder da dominação inglesa naquele país, né? O Louvre, o famoso museu francês do Louvre, pessoal, ele iniciou dentro do contexto da Revolução Francesa para guardar as memórias do antigo regime, porque havia um debate muito forte dentro da Revolução Francesa de destruir e apagar a história do antigo regime. Mas muitas pessoas falam, vamos deixar essas imagens até mesmo para dizer o que foi o antigo regime na França. Bom, pessoal, há uma discussão forte entre história, entre
entre nostalgia, a ideia de história e memória. E há uma disputa por memória. Então, a destruição desses monumentos, dessas imagens, é uma própria disputa de memória. E as mudanças de ideias que vão surgindo ao longo do tempo faz então que no presente as pessoas queiram reconfigurar esse passado. E então é normal a gente ver então determinada população não se relacionando com aquele monumento que foi erguido para uma outra pessoa, para uma outra comunidade. Lembra que a gente falou na aula passada, nós falamos sobre o que era então a identidade cultural. O debate vai longe, pessoal. Tem gente na historiografia que defende a manutenção da estátua, do monumento, tem gente que defende a destruição, tem gente que defende colocar num determinado lugar. Isso então faz a gente pensar que aqui, né, recentemente, no sábado, dia 24/7, é histórica essa data, dia 24/7, houve movimentos então ligados à luta negra no Brasil que botou fogo na estátua de Borba Gato. Ah, sacrilégio! Botaram fogo na estátua de Borba Gato, vou morrer. Bom, pessoal, o debate vai além de uma defesa pura e simplesmente de direita ou esquerda. A estátua de Borba Gato, para quem não sabe, Borba Gato foi um bandeirante, né, que é muito representado com a história de São Paulo. Ele é visto como um desbravador, descobridor de esmeraldas e um dos caras que encontrou ouro na região de Minas Gerais, tá? Lá em Santo Amaro, aqui na zona sul de São Paulo, existe um monumento gigantesco em homenagem a Borba Gato, que foi criado pelo artista Júlio Guerra, né? E em 1957 foi construído esta estátua em argamassa, em pedras e em concreto armado, né? Feito de mármore. E aí, bom, pessoal, a gente tem então uma memória que São Paulo carrega de que os bandeirantes foram desbravadores paulistas e há muitas estátuas representando isso. O de Borba Gato em Santo Amaro e a famosa estátua, né, de um monumento às bandeiras feita em frente ao Ibirapuera, o Parque do Ibirapuera, do artista Vitor Brecheret. Então, pessoal, em vários momentos a gente vê aí, né, comunidades relacionadas à luta negra, relacionado às comunidades indígenas, né? Às vezes pichando esses monumentos, às vezes então tingindo de vermelho para representar o sangue nas mãos desses bandeirantes, e como aconteceu no sábado dia 24, botando literalmente fogo na imagem de Borba Gato. E isso mostra, pessoal, que a disputa por memória é muito grande, né? E a gente vê então que essa comunidade relacionada à lógica da luta negra, por quê? Porque a imagem de Borba Gato representa o escravismo, representava pessoas que no período do Brasil colonial, eles então caçavam negros, destruíam quilombos, eles matavam e escravizavam indígenas. Então, para uma comunidade indígena e para uma comunidade negra, é muito ofensivo aquela estátua gigantesca de Borba Gato. Então, nós não inventamos a roda. Não é hoje, né, que aconteceu aqui no Brasil a tentativa de queima da estátua de Borba Gato, que isso é um sacrilégio. Isso é realmente a história sendo documentada. A própria destruição de imagens é uma maneira de entender os processos históricos. Bom, pessoal, Zavo Lima na área, né? História é Vida, História em Casa, nossa parceria. Era muito importante a gente trazer esse debate, essa discussão sobre a ideia da destruição de monumentos e estátuas, o que marca pra gente uma disputa de memória dentro dos nossos estudos de História, Memória e Patrimônio. Você sabe, sai no História em Casa, sai no História é Vida. Nossa série História, Memória e Patrimônio vai continuar e o nosso capítulo de hoje foi a discussão sobre a destruição de monumentos. Até mais! Curte, compartilha, ativa o sininho para receber as notificações. Tamo junto, valeu, tchau, tchau!